Peço para que os irmãos agora abram a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Versículos 3 a 8, encontramos aqui as ações de graças do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Pai, nos abençoe com Tua palavra nesta manhã, compreendamos, Deus, o Teu querer, sejamos edificados. É o que lhe pedimos, o nome precioso e santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada, o pastor falou sobre os versículos 1 e 2 desta carta, e eu quero rapidamente aqui recordar que o apóstolo Paulo, no ano 51 depois de Cristo, chegou na cidade de Filipos. Ele estava na sua segunda viagem missionária, e aquele homem empolgado, queimando por missões, desejoso de compartilhar o Evangelho, chegou naquela cidade de Filipos, cidade da Macedônia, que ficava na Grécia, e ele começa a sua obra missionária. E nós vimos que muitas coisas aconteceram, a conversão de Lídia, ele expulsa um espírito maligno de uma jovem, e na sequência ele também acaba indo para a cadeia e acontece a conversão do carcereiro. E no meio dessas lutas e provas, uma igreja nasce na cidade de Filipos, e como alguns dizem, a primeira igreja na Europa. Era Paulo colocando o seu pezinho ali na Europa e entrando na Europa. Pessoas se converteram, foram transformadas, e o que a gente percebe na leitura dessa carta é que nasce uma igreja, e uma igreja amorosa, uma igreja cooperadora, uma igreja que abraçou o apóstolo Paulo, abraçando assim o Evangelho e a missão do apóstolo. Então essa era uma igreja que o apóstolo Paulo carregava no coração. Ele próprio diz: eu guardo vocês no coração, eu carrego vocês no meu coração. Agora olha que interessante, 10 anos se passaram. Aqui o ano em que ele escreveu essa carta já era o ano 61. Ele está preso, prisão domiciliar em Roma, algemado ali algum soldado romano, uma situação bem diferente. E dessa prisão domiciliar, ele escreve essa carta. Estava distante da igreja, mais de 1000 quilômetros distante da cidade de Filipos, mas mesmo distante, a gente percebe como o apóstolo Paulo ele revela aqui o seu amor, o seu carinho, o seu interesse, a sua preocupação para com aquela igreja. Eu diria até que encontramos nessa carta o coração do pastor exposto para as ovelhas. É o pastor expondo, né? Ele vai usar uma expressão aqui nesse trecho, as entranhas, ele vai expor aqui os ternos afetos, ele vai expor aqui o que há no mais profundo do seu coração em relação às suas ovelhas, o amor que ele mantinha para com as suas ovelhas. E ele
começa falando aqui desse aspecto da gratidão, o coração agradecido, né? Um coração agradecido pela igreja, e ao mesmo tempo ele revela como essa igreja, ou como esses irmãos revelavam assim a essência do cristianismo, como eles vivenciavam a fé cristã, embora havia problemas, como nós veremos mais à frente. Na semana passada, eu destaquei aqui a saudação da carta, e eu disse para os irmãos que Paulo, ele apresenta a si próprio como servo de Jesus Cristo. Eu disse que Paulo se apresenta como doulos, né? Como escravo de Cristo Jesus. Ele olha para a igreja e ele reconhece a igreja como uma igreja de santos. Ele fala, vocês são os santos em Cristo Jesus, os separados do mundo das trevas para Deus, para servirem a Deus. E ele olha para o próprio Deus como a fonte de toda a graça e de toda a paz. É assim que ele inicia a sua carta, de uma forma muito bonita, né? Ele introduz essa carta. E agora, nos versículos 3 a 8, ele revela o seu coração pastoral por meio dessa a atitude de ação de graças, né? E ele vai mostrar como aquela igreja, ela também se tornou cooperadora do Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente vai caminhar aqui dentro desse trecho que fala sobre a gratidão do apóstolo Paulo e de como essa igreja foi importante no seu ministério. Vamos começar então, meus irmãos, destacando aqui o versículo de número 3, que é exatamente a gratidão do apóstolo Paulo. Ele diz assim, logo no início da carta, né? Ele diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Imagine esse homem no isolamento daquela prisão romana, em condições desfavoráveis, um futuro, eu diria, incerto, poderia morrer a qualquer momento, mas mesmo naquela condição precária, esse homem revela um coração agradecido. Um coração agradecido. O tempo, meus irmãos, se passou 10 anos, a distância era longa, o sofrimento era intenso, porém, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele guardava recordações agradáveis acerca da igreja de Filipos, e quando ele se lembrava da igreja de Filipos e de todo o apoio, o seu coração se enchia mais e mais e mais de gratidão. Todas as vezes que ele, lá na prisão romana, se lembrava dos filipenses, o coração desse homem ardia de gratidão, ele se lembrava daquelas ovelhas, e o seu coração se enchia de gratidão. Você perguntar assim, pastor, mas o que essa igreja fez de tão especial para mexer tanto com o coração desse homem? O que essas ovelhas fizeram de tão especial para que Paulo conservasse um coração assim tão agradecido? Mesmo o tempo, né, se passando 10 anos depois de plantar a igreja, mesmo estando a 1000 quilômetros de distância, por que ele ainda nutria um afeto tão grande para com essa igreja? A resposta, meus irmãos, está aqui no capítulo 4, no versículo 14, quando Paulo diz assim, todavia, capítulo 4, verso 14, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis, também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, olha que interessante, quando parti da Macedônia, quando eu parti aí da região, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. A igreja de Filipos era uma igreja que estava segurando as cordas para que o apóstolo pudesse descer e chegar nas cidades mais distantes levando o evangelho. Aquelas ovelhas eram generosas. Inclusive, meus irmãos, quando Paulo levantou uma oferta para os pobres de Jerusalém, novamente os filipenses destacaram.
Diz o texto bíblico, lá em Coríntios, capítulo 8, a segunda carta, que os filipenses, eles contribuíram além de suas posses. Paulo, nós vamos contribuir com esses crentes, os nossos irmãos pobres de Jerusalém, e diz assim que da sua pobreza, porque não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, mas da pobreza retiraram ali os recursos e ofertaram para os crentes pobres de Jerusalém, uma igreja amorosa, uma igreja apoiadora, uma igreja que gerava gratidão no coração daquele pastor. Bastava se lembrar daquelas ovelhas e o seu coração se enchia de gratidão. Mas vemos também, irmãos, que Paulo, ele reconhece, ele elogia, ele valoriza aquela igreja. O apóstolo Paulo valorizava a compaixão daquelas ovelhas. E é interessante porque Paulo valoriza a igreja diante de Deus, né? Ele elogia a igreja diante de Deus. Ele reconhece como aquela igreja era uma igreja muito boa nesse aspecto diante de Deus. E assim, nós já aprendemos aqui, meus irmãos, nesse primeiro versículo, que às vezes nós focamos demais nos defeitos e nos esquecemos das qualidades, né? A igreja de Filipos tinha defeitos, e a gente aprende aqui que reconhecer diante de Deus a generosidade, o amor, a bondade, a cooperação, né? O socorro, a ajuda dos nossos irmãos, não significa necessariamente que estamos negando as suas fraquezas e os seus defeitos. Só que às vezes o grande problema é que nós acabamos focando demais nos defeitos e esquecemos de apreciar as qualidades. E vocês já perceberam que quando nós olhamos para a igreja e nós focamos demais nos defeitos da igreja, nas fraquezas da igreja, nas fragilidades da igreja, quando a gente olha e fala assim, mas a igreja tem muito isso, muito aquilo, quando a gente foca demais nos defeitos, nas fraquezas, a gente vai amargando internamente, vai ficando ressentido, aquele espírito crítico vai nos matando e vai matando a nossa espiritualidade. Então veja, reconhecer as qualidades, glorificar e agradecer a Deus por essas qualidades, elogiar, reconhecer o valor, isso não significa negar os defeitos, mas como isso, meus irmãos, é importante em nosso tempo, olharmos para os nossos irmãos e diante de Deus agradecer. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, da Maria, do José, obrigado pela vida desses irmãos que têm cooperado, que têm ajudado, que têm sido fonte de bênção na minha vida. E um outro ponto importante que a gente percebe aqui, meus irmãos, no versículo 3, é que o tempo era difícil, o momento era difícil, mas perceba, o coração do apóstolo Paulo não ficou amargo, porque geralmente o nosso coração amarga, se ressente, e a ingratidão brota quando tudo está dando errado. Na vida do apóstolo Paulo estava tudo dando errado, mas perceba como as boas recordações e os bons pensamentos geraram no coração desse homem espírito de gratidão. Aí, de repente, você está lá, passando por um momento difícil, complicado na sua vida, um momento talvez de dor, de perda, de separação, você está numa luta e o teu coração começa a se amargar e fechar, mas de repente você para e você começa a trazer ao seu coração as boas obras que Deus tem feito, não só na sua vida, mas na vida dos seus irmãos e como eles têm sido fonte de bênção para você, e aí você fala, Senhor, obrigado. É como Paulo aqui, eu te agradeço. Como nós cantamos. E veja, irmãos, aqui no versículo 4, que essa gratidão do apóstolo Paulo para com a igreja de Filipos, era uma gratidão não assim forçada, era uma gratidão espontânea, e a gente percebe aqui um espírito altruísta. Veja o versículo 4, eu agradeço, ele fala, fazendo sempre com alegria, e aí ele coloca assim, súplicas por todos vós em todas as minhas orações.
No sofrimento, geralmente a gente se torna mais egoísta, egocêntrico, porque a gente quer se livrar da dor, a gente quer se livrar do problema, e por isso a gente acaba pensando demais em nós mesmos. Agora imagine esse homem, ele está lá, encarcerado, uma situação difícil, mas ele revela um coração agradecido diante de Deus, e um coração altruísta. Altruísta, ele está pensando no bem-estar do outro, de suas ovelhas. Ao invés de se concentrar, ali em sua dor, em seu sofrimento, como que está difícil, como que está complicado, ele concentra as suas orações em favor de outros. Quando a sua vida estiver cercada assim por um mar de tempestade, você fala assim: pastor, está complicado, viu? Aconteceram as coisas na minha vida aí, está complicado, minha vida está virando de cabeça para baixo, alguns problemas têm chegado até a minha casa, eu estou pensando, e esse ano vai ser um ano difícil, o fechamento vai ser complicado, a minha família, daí você olha e fala assim: mudanças estão acontecendo na minha casa. Meu irmão, presta atenção, diante das adversidades, a gente aprende com o apóstolo Paulo uma lição muito básica. A gente precisa dobrar o nosso coração, a gente precisa se dobrar os nossos joelhos e olhar para fora de nós, em favor dos outros, e iniciar esse processo de intercessão, e eu diria intercessão em favor dos nossos irmãos. E você vai descobrir uma coisa maravilhosa, que a intercessão no tempo da dor é um santo remédio. A intercessão no tempo do teu sofrimento é um bom remédio, porque a intercessão faz você deixar de focar demasiadamente em seus próprios problemas e faz você olhar para além. Você se liberta do egoísmo e Deus traz paz ao seu coração. Vocês se lembram de Jó? Lá no final do livro, ele está todo arrebentado, não é? Só que os amigos dele também estavam. Sofreram um castigo. O que Jó fez no sofrimento? Ele intercede em favor dos amigos. E diz o texto que enquanto Jó intercedia e suplicava em favor dos amigos, no seu sofrimento, na sua dor, diz assim o texto: Deus mudou a sorte de Jó. No momento em que ele intercedia no tempo da dor em favor de outros, Deus cuidou dele. Deus cuidou dele. E aqui vemos que, apesar de preso, o apóstolo Paulo, ele não deixava de orar pelos filipenses. Ele diz assim ainda: fazendo sempre com alegria. É estranho, O camarada está preso, Paulo está preso, e ele está orando, e não é forçado não, ele está lá orando e orando com alegria. E essa alegria, nós sabemos, meus irmãos, ela não é resultado do bem-estar físico ou financeiro. Essa alegria que o apóstolo Paulo aponta aqui, ela é fruto da graça de Deus atuando no coração do pecador. É uma alegria que não depende de circunstâncias externas. É uma alegria que não é roubada quando um problema chega na sua vida. É o tipo de alegria que nasce do relacionamento que temos com o Senhor Jesus Cristo. É o tipo de alegria que não pode ser comprada. Não dá para pagar por essa alegria. Você paga por momentos de entretenimento, lazer, coisas desse tipo, mas essa alegria é uma alegria que não depende assim das circunstâncias positivas. Agora está tudo positivo, pastor. Inclusive minha conta, pastor, está positiva. Agora eu estou feliz, estou alegre. Não é esse tipo de alegria. Essa alegria que Paulo aponta aqui, meus irmãos, é uma alegria que continua existindo em nós, mesmo no tempo das decepções, dos fracassos. É um bem-estar eterno. É um bem-estar eterno que Deus produz em nosso coração pela obra do Espírito Santo. Aliás, essa alegria é um dos temas dessa carta. Nós vamos ler todos os textos agora, mas Paulo fala pelo menos aqui 4 vezes a palavra alegria. A palavra regozijai-vos, ele fala aqui várias vezes, é um dos temas centrais dessa carta. Alguns até chamam essa carta de carta da alegria. Essa alegria
completa, duradoura, satisfatória, é a alegria que flui do coração do apóstolo na prisão. E os homens podem tirar tudo do apóstolo Paulo, tiraram a sua liberdade, tiraram a sua igreja, tiraram os seus recursos, tiraram a sua saúde, porque ele apanhou e apanhou muito. Nós sabemos que o seu final foi muito doloroso e trágico. Mas tiraram tudo do apóstolo Paulo, mas não conseguiram tirar essa alegria produzida pelo Espírito Santo. Podiam retirar tudo dele, e aquele homem continuava em Cristo alegre. Essa alegria contagiante, por meio do testemunho, se espalhava. E é assim, meus irmãos, a gente precisa estar em nosso relacionamento com Cristo, assim, em crescente, amadurecimento constante. Eu acho isso tão bonito, porque não é que o crente não se entristece com as dificuldades, mas a alegria espiritual, ela sempre sobrepõe e suplanta as tristezas que esse mundo traz e que as lutas terrenas trazem. Essa alegria, ela não é sufocada na provação. Você fala, pastor, estava alegre até meia hora atrás, mas chegou uma prova, sufocou a minha alegria. Essa alegria, irmãos, é uma alegria que ela às vezes até nasce na provação e até floresce na provação. É uma alegria diferenciada. E talvez eu e você precisamos nessa manhã tirar um pouquinho o foco do nosso próprio umbigo. Talvez essa manhã a gente precisa olhar um pouquinho além, olhar um pouquinho para fora, olhar um pouquinho para o vizinho da direita, de esquerda, para quem está sentado à frente e atrás. Talvez a gente precisa concentrar um pouquinho, meus irmãos, para fora, concentrar um pouquinho em nosso relacionamento com Deus, estreitar esse relacionamento mais e mais, para que desfrutemos dessa alegria satisfatória, plena, que traz paz ao nosso coração e nos faz orar e interceder pelo próximo. E como é bom quando há isso na vida da igreja. Agora, veja o versículo 3, irmãos. O apóstolo Paulo orava e agradecia, e aqui ele vai especificar um motivo. Ele fala, eu agradeço a Deus, eu oro por vocês com alegria, porque existe uma coisa acontecendo entre vocês. Isso chamava a atenção do apóstolo Paulo. Veja, então, aí o foco no Evangelho. Ele coloca, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, quando você lê a história do apóstolo Paulo, você percebe que o foco no ministério do apóstolo Paulo era sempre o mesmo. Qual era o foco? O Evangelho. O Evangelho era o foco. Ele sofreu pelo Evangelho, ele morreu pelo Evangelho, ele fazia tudo pelo Evangelho, porque o foco era o Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo está preso, mas ele não perde o foco. Ele está preso, mas o foco continua sendo o mesmo. O Evangelho. Inclusive ele está preso, mas quem estava preso com o apóstolo Paulo certamente ouviu o Evangelho. Provavelmente soldados romanos que estavam ali algemados ali com ele ouviram o Evangelho. Paulo olhava para a prisão não como um fim em si. Paulo olhava para a prisão como um meio e como uma grande oportunidade de compartilhar o quê? O Evangelho. Ele estava preso fisicamente, mas o Evangelho continuava livre, sendo pregado e anunciado. E quando ele se lembrava da igreja de Filipos, dos filipenses, ele também se lembrava de que essa igreja era uma igreja que estava no mesmo caminho, era uma igreja cooperadora no Evangelho. Por isso ele diz assim, sou grato pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha, irmãos, que interessante. Está vendo a palavra cooperação aí? É a palavra koinonia. O que significa koinonia? Vocês sabem. A palavra grega koinonia. Comunhão. Koinonia, comunhão. Poderia ser traduzido o texto pela vossa comunhão no Evangelho, pela vossa cooperação no Evangelho. E para nós, às vezes a gente limita muito, para a gente falar, comunhão o que é? É você gastar um tempo com os seus irmãos,
Aí é comunhão, quando você está junto com seus irmãos. A gente limita a comunhão apenas a isso, estar junto com irmãos, ter uma amizade agradável com irmãos. E a gente acaba limitando a comunhão a estar reunido com irmãos e apenas isso. Agora, veja, no primeiro século, quando utilizavam a palavra koinonia, comunhão, isso significava parceria no empreendimento. Tipo, comprar um barco juntos para pesca, era comunhão. E no contexto, meus irmãos, do Novo Testamento, comunhão está relacionada a essa parceria. E o interessante é que essa parceria, muitas vezes na Escritura, é apontada para questões financeiras. Para questões financeiras. Os filipenses, meus irmãos, eles não estavam com o apóstolo Paulo. Paulo estava em Roma, os filipenses estavam em Filipos, 10 anos se passaram, mas os filipenses continuavam em comunhão com o apóstolo Paulo, mas como mantinha comunhão se não estavam no mesmo lugar? Eles estavam em comunhão com o apóstolo Paulo por meio da manutenção do ministério do apóstolo Paulo. Quando você pensar em comunhão, lembre-se assim, comunhão pode envolver amor, claro que envolve, calor, amizade, proximidade, mas o centro da comunhão cristã é exatamente, irmãos, a visão compartilhada. Nós temos uma mesma visão. Aqui está a nossa comunhão. Nós temos a mesma visão, nós temos a mesma missão, nós estamos engajados no mesmo propósito, e é isso que significa comunhão cristã. Estamos juntos em parceria. E quando o apóstolo Paulo aqui agradece a cooperação dos filipenses no Evangelho, ele está então agradecendo porque os irmãos de Filipos, desde o momento da conversão, primeiro dia, até agora, até aquele tempo, eles se envolveram no avanço do Evangelho. Eles oraram pelo apóstolo Paulo, eles enfiaram a mão no bolso e mandaram dinheiro para o apóstolo Paulo, por meio de Epafrodito, um dos líderes da igreja. Era uma igreja parceira. Nós temos comunhão, meus irmãos, e isso é muito importante para a igreja. Nós temos comunhão, não é porque nós estamos no mesmo lugar nessa manhã, irmãos. Nós temos comunhão uns com os outros, porque nós partilhamos da mesma visão. Nós temos comunhão porque estamos engajados na mesma missão. Nós estamos aqui em Itajaí, mas estamos em comunhão com a missionária Cristina lá na China. Nós estamos aqui em Itajaí, mas estamos em comunhão com a missionária Cecília, lá na África. Nós estamos aqui em Itajaí, mas estamos cooperando em comunhão com a missão de Deus. Olha para a sua vida e fala assim, será que eu estou em comunhão com a igreja de Deus? Porque se você resumir comunhão a estar num lugar e ter amizades e relacionamentos com irmãos, falar, isso aqui é comunhão, pastor, só isso aqui. Não é só isso. Não é só isso. Comunhão envolve partilhar a mesma missão. Quando você investe parte dos seus recursos na expansão do Evangelho, você está manifestando comunhão. E a nossa igreja está em comunhão exatamente por isso. Nós temos o mesmo propósito, estamos avançando com o Evangelho e contribuindo na missão. Então Paulo olha para a igreja e fala assim, vocês estão em comunhão comigo, porque vocês são cooperadores na missão, vocês estão juntos. Então o que nos une como filhos e filhas de Deus não é apenas assim as nossas conversas aqui na igreja, isso é bom, mas não é o fato de que torcemos para o mesmo time, porque na verdade nós não torcemos para o mesmo time. Também não é o fato de que temos a mesma profissão, ou os mesmos hábitos, os mesmos hobbies. Aliás, nós somos diferentes, meus irmãos, mas embora tudo isso seja importante, o que traz unidade à igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho. Veja, eu vou avançar e vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas veja o versículo 6. Agora Paulo vai dizer assim, olha, eu agradeço pela vida de vocês, eu suplico pela vida de vocês, porque vocês são parceiros na missão. E aí ele coloca assim no versículo 4, no versículo 6, a esperança
confiante de Paulo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, pelas evidências externas, eu estou convencido, eu estou certo de que vocês são genuinamente convertidos a Jesus Cristo. Afinal, a vida de vocês revela exatamente isso. A vida de vocês é um testemunho do poder de Deus, uma igreja que perseverava no Evangelho, uma igreja que amava os perdidos, uma igreja que era cooperadora com o apóstolo Paulo, e então Paulo olha para tudo isso e fala assim: eu estou certo de que vocês são genuinamente convertidos. A salvação, versículo 6, fica claro isso, né? A salvação, meus irmãos, definitivamente não é uma obra, né, que nós trabalhamos para receber. Salvação é um presente gratuito que Deus nos concede e que recebemos pela fé. Salvação é uma obra da graça de Deus. Do início ao fim, meus irmãos, salvação é uma obra inteiramente da graça de Deus. Se você está em Cristo Jesus nessa manhã, você fala assim: pastor, eu sei que eu nasci de novo, meu coração foi transformado, foi regenerado, foi alcançado. Não se esqueça que a obra de Deus, ela tem começo, meio e fim. Você não pode concluir a obra que Deus começou. É o próprio Deus que começa e é o próprio Deus que termina. E se a obra da salvação, em alguma fase, né, em algum momento dependesse de nós, da nossa força, nós estaríamos perdidos. Mas louvado seja Deus, porque como diz Paulo aqui, ele começa e ele conclui. É o poder de Deus que garante, irmãos, que essa obra será acabada, né? Eu acho tão lindo isso, porque é como se Deus assim lançasse os alicerces da casa, e aí você olha para a casa, olha no espelho e fala assim: pastor, mas a casa parece que tem muito entulho ainda, né? A casa está inacabada. A casa falta ainda aí o porcelanato, né? Você olha para a sua vida espiritual e fala assim: está tudo meio bagunçado ainda. Mas a beleza do Evangelho é que Deus, ele lança os alicerces, ele depois coloca as paredes, e ele vai fazendo a obra, e no dia final, quando Jesus Cristo voltar, Deus dá aquela limpada geral, e finaliza a sua obra. Veja o versículo 7, ele considerava, Paulo, esse pensamento acerca dos filipenses justo. Ele fala assim: é justo que eu pense assim de vocês, é justo. Aí fala: por que é justo pensar que essa igreja era uma igreja de convertidos a Jesus, e que Deus iria completar essa obra? Ele fala: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É como se Paulo dissesse assim: olha, eu sei que Deus começou uma boa obra em vós, eu tenho certeza, eu estou certo disso, e é justo que eu pense dessa forma, que eu pense exatamente assim: Deus começou a boa obra, é justo eu pensar assim. Afinal, há uma evidência na vida de vocês. Afinal, essa obra transformadora aconteceu na vida de vocês. Então é justo eu pensar dessa forma. E ele fecha assim: e mais, olha que interessante, irmãos, ele fala: vocês são participantes da graça comigo. Tanto na defesa e confirmação do Evangelho, nos tribunais vocês intercederam por mim. Vocês oraram por mim. E ele coloca aqui, né? E vocês me sustentaram financeiramente. E por tudo isso eu vos trago no coração. Então Paulo fala assim: eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Que maravilha, que maravilha. Vocês são cooperadores do Evangelho. Olha, é inegável que Deus fez uma obra e ele vai concluir essa obra no dia de Cristo. É justo que eu pense assim, porque eu trago vocês no coração. Vocês são cooperadores, vocês são participantes da mesma graça. Eu sei, meus irmãos, que muita gente pode não concordar, e pode até questionar o que eu vou dizer, mas
A salvação também é evidenciada por meio da liberalidade com que administramos os nossos recursos financeiros. A liberalidade com que ofertamos pela causa e para a causa e cooperamos com o Evangelho, orando, intercedendo, mas também colocando a mão no bolso e contribuindo, o investimento que fazemos dos nossos recursos no reino de Deus não é o único, mas também é uma evidência, e uma evidência da graça salvadora, né? Como alguém já disse, a parte mais difícil de se converter qual que é? É o bolso. É o bolso. Aí você fala assim, pastor, mas será que é assim mesmo? Irmãos, você se lembra da história de Zaqueu? Zaqueu estava lá esperando Jesus, curioso e interessado. Ele era baixinho, subiu na árvore. Quando Jesus passou, Jesus olhou para ele e falou o quê? Zaqueu, hoje convém eu ficar na sua casa. Zaqueu era rico e publicano. Ok, Jesus vai para a casa dele. Até aí Jesus não havia dito nada acerca de salvação. Mas teve um momento ali na conversa com Zaqueu, em que aquele homem foi quebrantado, ele fala assim, Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E naquilo que eu defraudei, alguém, eu resolvo dar 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse para ele? Disse, hoje houve salvação nessa casa. O dinheiro, nós sabemos, foi a única coisa que Jesus Cristo chamou de Senhor, a riqueza, dinheiro. Dinheiro. Por isso, meus irmãos, como disse Cristo, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu espero que você olhe para a vida dos filipenses e fale assim, Senhor, eu quero também manifestar esta evidência da obra da graça. Não apenas uma vida limpa, correta, honesta, ser um bom pai, um bom filho, mas eu também quero revelar essa evidência. A evidência de que eu aplico os meus recursos no reino. Isso, irmãos, é comunhão com a igreja. Está em comunhão com a igreja? Estou em comunhão com a igreja. Qual a evidência? A gente está tudo no mesmo lugar cantando. Não, eu estou em comunhão com a igreja. Não só com a igreja aqui, eu estou em comunhão com os missionários, eu estou em comunhão com os pastores, eu estou em comunhão com o trabalho que nós, pela graça de Deus, plantamos em Balneário Camboriú. Eu estou em comunhão com todos os irmãos. Como que eu posso ver essa comunhão? Porque eu invisto os meus recursos nesse projeto, eu acredito. Isso é comunhão, irmãos. Comunhão é partilhar da mesma visão, comunhão é investir na mesma visão. E por isso o apóstolo Paulo reconhece, é inegável que Deus começou uma boa obra, porque vocês converteram tudo, converteram até o bolso de vocês. Não me deixaram na mão. E então Paulo vai encerrar, veja o versículo 8. E por tudo isso, o apóstolo sente o quê? Saudades da igreja. Ele fala assim, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, ou como eu sinto falta de todos vós, na terna misericórdia, aqui seria nas entranháveis misericórdias. Essa é a linguagem judaica, a tradução aqui, ela não é, eu não vou dizer que não é a melhor, mas se você pegar algumas outras traduções, vai usar essa expressão, as mais antigas, né? Entranhável, das entranhas. Como dizia os antigos, das tripas, as tripas, não é? Geralmente, quando você passa por um momento assim, o primeiro lugar que você sente onde é? Na barriga. Deu um frio na barriga, não é assim? O judeu utilizava essa expressão, as entranhas. A parte mais interna. Paulo fala assim, olha, é aí é nesse nível que eu mantenho, né? É nesse nível de amor, é esse nível de amor que eu tenho por vocês, é naquilo que está entranhado, está dentro de mim. Paulo amava essa igreja, irmãos, amava com profundo afeto, no mais íntimo do seu ser. E Paulo foi audacioso, porque perceba que ele diz no versículo 8 assim, isso não é só uma palavra da boca para fora,
Isso é um juramento. E a testemunha desse juramento não é homem, não. Eu chamo Deus por testemunha do entranhável amor, afeto que eu tenho por vocês. Ele quer mostrar para os filipenses que realmente ele os amava. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: primeiro, siga o exemplo do apóstolo Paulo, né? Seja um cristão mais agradecido pela vida da sua igreja, pela vida dos seus irmãos, pela cooperação do evangelho, e seja um cristão menos crítico, menos ácido. Porque se você só vê defeito, se você não enxerga nenhuma qualidade, o seu coração pode amargar e azedar. E isso não significa que não há defeitos na vida dos seus irmãos, mas que você tenha sabedoria para ajudá-los em Cristo a melhorar, a crescer. É assim que o Filho de Deus age, vê e trabalha no reino. Segundo lugar, seja um cooperador, como os filipenses. Assim, Senhor, eu quero ser cooperador. Não quero só ficar, de longe olhando. Eu quero ter essa comunhão com a igreja. Comunhão por quê? Estamos todos juntos, todo mundo está feliz, amizade, as conversas são boas. Não. Comunhão por quê? Porque eu vou enfiar a minha mão no bolso e eu vou investir. É comunhão na missão. Estamos trabalhando junto, estamos fazendo junto. Não é só isso, mas isso é importante também, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, que tem trabalhado muito nessa cidade e tem trabalhado muito fora dessa cidade. E, aliás, fora desse estado e fora desse país. Graças a Deus por isso. Mas sei que muitos poderiam participar dessa comunhão. E você se lembre que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir. Você é um prédio inacabado ainda, como eu, cheio de entulho, andaime. Você fala assim, Senhor, quando que vai acabar isso tudo? Quando Jesus voltar. Ele vai te limpar completamente. Ele começou a boa obra e Ele vai concluir. E louvado seja o Senhor que essa boa obra não depende nem de mim nem de você, mas depende da obra perfeita que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele vai concluir a sua obra perfeita. E que você não se esqueça que a igreja de Cristo é uma igreja que está avançando. Irmãos, como eu coloquei há pouco, nós somos diferentes, Nós somos trabalhadores, idosos, crianças, adolescentes, classes sociais diferentes, nível educacional diferente. Nós somos diferentes, meus irmãos, uns dos outros, e até personalidades diferentes. Eu sou diferente de vocês, vocês é diferente de mim. Mas Jesus Cristo nos une por meio do Evangelho. Jesus Cristo, por meio da sua morte, nos leva à comunhão com o Pai e à comunhão com os nossos irmãos na missão. E eu espero que nós, filhos e filhas de Deus, compartilhemos em nossos relacionamentos, meus irmãos, muitas boas conversas, mas que o centro seja sempre o Evangelho que nos une. Vou pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, nesta manhã, olhar para o nosso próprio coração e assim, Deus, humildemente reconhecer que há muitas falhas na nossa vida. O nosso orgulho e a nossa tentativa de se justificar diante de Ti dos homens, é uma grande tolice. No fundo sabemos, Pai, que somos tão imperfeitos quanto os nossos irmãos. Somos frágeis, pecadores. O Senhor nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria. Para que nos tempos de provação, o nosso coração seja elevado em gratidão. Que as boas recordações, ó Deus, gerem gratidão. Que o Senhor nos livre da amargura, do ressentimento.
Que o Senhor nos livre, ó Deus amado, destas coisas que brotam em nossa alma quando temos um espírito muito crítico, quando ao invés de focarmos mais nas qualidades, focamos apenas em defeitos. Nos livre, ó Deus, e nos dê graça para sermos servos que servem em amor. Quando for necessário correção, que o Senhor nos dê sabedoria para corrigir, apontar e ajudar. Abençoa também, Pai, os teus filhos na comunhão, que essa igreja seja uma igreja que mantenha essa koinonia, não apenas porque está reunida no mesmo lugar, mas que a nossa koinonia esteja centrada no Evangelho e na missão. Nós queremos participar dessa missão, Pai. Nós queremos, ó Deus, nos envolver com essa missão, fazendo a nossa parte na cidade e mandando missionários, seminaristas, pastores, plantando igrejas. Nós queremos ser mais parecidos neste aspecto, mais e mais parecidos com a igreja de Filipos. A igreja que era pobre e da pobreza contribuía acima, ó Deus, das próprias condições para ver o Evangelho avançar. E também, ó Deus, rogamos que o Senhor, nesta manhã, trate o nosso coração, Pai, individualmente, para que, olhando no espelho da Tua Palavra, reconheçamos os nossos pecados, que haja entristecimento por eles e, ao mesmo tempo, mudança de rota e de conduta. É isso, Pai, que nós lhe pedimos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Nós vamos